Meus queridos, nós temos aqui Pastor Lucas, aí, mano. Rapaz, deixa eu acertar aqui, ó. Pastor Lucas, quando o senhor fala aí, o senhor não usa microfone não, né? Eu uso o celular, eu monto um esqueminha aqui para o celular. E como é que sai assim, tão alto, claro e bem visível? É bem direto do celular? É o celular que é bom, porque tem um outro antigo que é ruim. Ah, tá certo. Porque... O antigo, ele era o topo de linha, aí foi decaindo, agora... Eu tenho que baixar aqui, colocar no 40 e no 50, porque você sai bem forte, bem nítido e claro. É bacana, então. E também direto do celular? Você tem um celular na sua frente, é isso? Vê aí como é que eu faço? Eu vou inverter a câmera aqui. Ajudar aí sim. Aos irmãos que querem. Não, peraí, como é que eu faço para inverter essa câmera? Peraí, deixa eu descobrir. Demora um tempo, né, mano? Peraí, deixa eu ver. Tem um câmera círculo de aí. Trás, câmera da frente, eu vou lá pegar. Só para ajudar aí. Ele saiu. Eu nunca fiz de celular, não sei se eu fiz, mas... O profeta está tendo problema agora, está saindo duas vozes no celular dele. Ele está tentando, não sabe qual que entra aqui, vamos ver, quando chegar a vez dele, ele vai tentar ajudar ele. Ah, olha só como é que ele faz. Deixa eu... Ele viu um celular aqui em cima, só. E é o tipo do celular, é o Nokia. Ah, aí está. Você põe encostado ali, então? É. Tá bom, mano. Beleza, então talvez isso ajuda aí. Você tá... Prontinho, mano. Pedi uma benção para o senhor e eu caio fora daqui. Bom. Obrigado, pai, por trazer aqui para nós o pastor Lucas. Muito obrigado por senhor ter aliviado ele dessas distrações que o inimigo põe em nossa vida, né, para nos tirar do caminho, no sentido de até a gente não seguir o Senhor, né? Às vezes a pessoa está tão tarefada que não tem tempo para o Senhor. Muito obrigado por ter aliviado o pastor Lucas de todas essas distrações, Senhor. Ele tem tempo para nós aqui, tempo para o Senhor, porque as orações, os louvores é feito para o Senhor, é para o Senhor. Muito obrigado por ter trazido ele aqui para nós. E pedimos a bênção sobre o pastor Lucas, sobre a Lê, sobre a casa dele, a propriedade dele, o terreno dele. Envia ele, quebra, Pai, pela espada do Espírito, em nome de Jesus, quebra todo tipo de corrente de distrações que o inimigo joga sobre ele e a família dele. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o pastor Lucas e a Liz livre de todo o ataque do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Bom, a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bom? Vamos ler aqui o Salmo 77, vamos meditar um pouco sobre esse Salmo, né? Tomar alguns temas que estão recorrentes para nós hoje, na situação do que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentasse os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite clamei, chamei a lembrança ao meu cântico e meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará para o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei de todos os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, quem é o Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeram.
os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram som, as suas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do trovão estava no céu, do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e nas tuas veredas, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Então, esse aqui é um salmo de Asaf, né? Ele está falando, assim, da grandeza de Deus, muito parecido com o Salmo 18, né? Que o Salmo 18 é um salmo de Davi. Lá no Salmo 18 também fala do trovão de Deus e da força e do poder de Deus, que o salmista retrata pela natureza, né? Pelos acontecimentos estrondosos que ele vê. Então, essa meditação de hoje, né, que nós vamos aqui fazer, é sobre o Deus do Velho Testamento, como que eles viam Deus do Velho Testamento e como nós vemos hoje. Porque a percepção de Deus, ela muda, mas quem é Deus nunca muda. Deus é sempre o mesmo Deus. Então, cada um de nós tem uma percepção pessoal de Deus. E o que faz a nossa comunhão crescer é nós crescermos nesse conhecimento de Deus. Então, João fala lá que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, o que ele está querendo dizer? Né? Que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, a expressão perfeita de Deus sempre houve desde o princípio, porque verbo significa a palavra, a expressão, o conteúdo, a inteligência, a sabedoria. Isso tudo quer dizer verbo. Quando João escreveu esse salmo, ele estava dando uma resposta, né, aos gregos, vamos dizer assim, sobre quem era o demiurgo, porque eles achavam que Deus tinha um intermediário, que Deus mesmo nunca poderia se encarnar, e por causa desse intermediário foi que Deus estabeleceu uma comunicação com o ser humano. E essa comunicação era um intermediário que chamava demiurgo, que não era um deus, era tipo um deus inferior. Então, João está preocupado em ligar isso aqui com o Gênesis, porque no Gênesis fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui ele usa davar, né, porque o Evangelho de João foi originalmente escrito no hebraico e depois foi passado para o grego. E no hebraico a palavra verbo é davar, né, e no grego é verbo, né, que é o logos. Na verdade, o verbo é em português, é o logos, né? Então, a palavra logos tem um significado muito, muito profundo, muito abrangente. Então, foi essa palavra que o tradutor encontrou para explicar a ideia que João teve quando ele estava se referindo ao Deus criador dos céus e da terra. E verbo é a palavra em português, né? Você pode chamar de ação de Deus, de verbo, da sabedoria de Deus, que é o logos, o conhecimento. Então, vai ficar sempre faltando um pedaço, porque a palavra em português, ela vai separando os significados. E a palavra logos, ela tem um significado mais amplo. E a palavra davar também tem um significado mais amplo, mas quando vem para nós, fica separado. Então, você tem que usar muitas palavras para tentar dizer o sentido original do que é o verbo. Então, veja só, o que ele está dizendo aqui e o que está dito no Salmo 77, que nós acabamos de ler. No princípio era o verbo estava com Deus. A expressão que Deus teve de si mesmo estava guardada só para ele. Ela não tinha se manifestado. E essa expressão de Deus era o próprio Deus, porque Deus, ninguém saberia quem era ele se ele não se expressasse, se ele não se mostrasse, né? Porque Deus é um mistério, né? Mas ele resolveu se expressar. E ele se expressou em Jesus, o Verbo. E o Jesus é a palavra viva que se fez carne. Aí diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele está tirando essa ideia de intermediário
né, de demiurgo, e está colocando a palavra de Deus como algo vivo que vai se manifestar na Terra, né, como homem. Então ele diz assim, e que é o Criador, porque Deus fez tudo pela palavra. Os gregos achavam que Deus teve uma matéria-prima primordial, que eram as águas primordiais, do qual Deus pegava e formava todas as coisas. Formou o céu, formou a terra, formou os rios, as águas, formou os espíritos, os anjos. Então, ele pensava que Deus tinha uma pasta, que ele chamava de matéria-prima, ou águas primordiais, que essa é uma visão grega, mas para os judeus não são águas, é água porque palavra é relacionada com água, é espírito porque palavra também é relacionada com espírito. Então a palavra ela é fogo, ela é água, ela é vento, né, ruar. Então você está vendo que uma única coisa que a gente não consegue explicar, para explicar você usa três coisas: água, palavra, espírito, vento, né? Porque ruar é vento ou espírito, né, no hebraico. Então, aí é uma fragmentação, mas no original é uma coisa só. Então, aí cada um olha para um jeito. Ah, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é fogo, né? A palavra de Deus é espírito, né? Mas e a palavra de Deus é ação. Quando ele fala, começa a acontecer. Então, ele está tentando mostrar isso. E nele estava a vida. Em quem estava a vida? No Verbo, né? A vida de todas as coisas. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E onde estão as trevas, né? Aqui nesse mundo, né? E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ele veio para dar testemunho, para que testificasse da luz. Quem é a luz? Jesus. Então ele vai falar que é Jesus lá na frente, para que todos crescem por ele. Não era João, a luz, mas que testificasse da luz, que é Jesus. Agora vamos lá. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, todo homem que vem ao mundo é todo homem que nasce de uma mulher, certo? Se existe uma outra maneira de um homem vir ao mundo, eu não conheço, né? Mas nós estamos falando dos filhos de Adão. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não conheceu quem? O seu Criador. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são esses? Os judeus. Mas todos os quanto receberam, que somos nós, que cremos em Jesus como o Verbo se fez carne, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus por causa do Verbo que se fez carne. Então o Verbo era Deus, se torna homem para nos fazer nós se tornar filho de Deus. Então, Jesus, ele não é um homem que alcançou a divindade, é um ser divino que se tornou humano para criar um caminho para o homem se tornar filho de Deus. Entendeu a diferença? Os gregos tinham seus deuses que alcançaram divindades, né? Por exemplo, Hércules. Né? Hércules foi um filho, ou um semideus, que eles chamam filhos de um deus, é um anjo caído, que, por causa dos seus 12 trabalhos de sacrifício e de desafios, alcançou a divindade. Então, essa ideia grega é uma ideia que parte da terra para o céu. Então, é diferente. A ideia que João está revelando é que o próprio Deus se fez carne, habitou entre os homens e voltou para o céu. Certo? E trouxe a sua criação, a restauração do pecado. Porque tem dois pecados, um no céu, que foi por Satanás, querer se tornar igual a Deus, né? E do homem por ter seguido Satanás no jardim do Éden. Então, como o pecado tem esses dois lados, Jesus veio para morrer e ressuscitar, para vencer a morte, porque o pecado gerou a morte, a separação de Deus, porque Deus é santo e não aceita o pecado. O que é o pecado? Desvio do propósito daquilo que ele criou. Deus é dono da criação e ele cria tudo com um propósito. E aí ele deu a liberdade para a escolha, mas quando a pessoa se desvia daquele propósito, é o pecado. Agora, qual é o resultado disso? Consequências de morte.
Porque o que Deus está mostrando? Que só nele tem a vida. Né? Mas aí o que ele faz? Paulo fala que ele encerrou todos debaixo da desobediência para ter misericórdia de todos. Então os anjos que caíram e os homens que caíram ficaram todos debaixo da desobediência e mandou Jesus como aquele que restaura todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Então, a restauração na terra, a gente sabe que foi meio da cruz, né, de Jesus. A restauração no céu, a gente não compreende ainda, tá certo? Então, é algo assim para ser revelado. Então, nós temos que nos preocupar com a nossa restauração na terra, que é por meio do sacrifício da cruz, que é a morte e a ressurreição. Como Jesus morreu no nosso lugar, então significa que nós deveríamos morrer para poder sermos salvos, mas ele pagou o preço. Só que, ao nos submeter ao senhorio de Cristo, a nossa natureza, que se ligou a Satanás por causa do pecado do Éden, foi uma conexão que Adão fez com Satanás, essa conexão foi rompida na cruz do Calvário. E quando essa conexão foi rompida na cruz do Calvário, significa que todo homem que crer em Jesus, entrando pela porta estreita, que é o próprio Jesus, aceitando o sacrifício da cruz, que é dissolver a mente pecaminosa dos pensamentos maus, o coração pecaminoso dos sentimentos maus, aceita essa dissolução, tem a reconciliação por meio de Jesus Cristo no seu sacrifício. Quem rejeita essa porta não tem essa reconciliação. Por quê? Porque vai tentar por esforço próprio, ou vai tentar fazer algo por conhecimento. Então, a gnose é diferente do evangelho, porque a gnose diz, quanto mais você conhecer os mistérios espirituais, mais você vai entender, aliás, mais você vai se tornar elevado. O problema da gnose é a elevação. O evangelho diz o quê? Não, creia em Jesus, leia a palavra, cresça no conhecimento de Jesus e do Pai pelo Espírito Santo e pela palavra, né? Mas depois de salvo, você cresce para ser semelhante a Jesus. E a gnose faz o contrário. Você, antes de se salvar, você tem que crescer para se salvar. Entendeu? Você tem que crescer para se salvar. Não. O evangelho não tem que crescer para se salvar. Você, por ser salvo pela fé, você cresce no conhecimento de Deus para a santificação. O que é santificação? Se tornar a imagem e semelhança de Deus, que foi o propósito da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Certo? Ele fez com esse propósito. Deu a liberdade, o homem seguiu a Satanás, caiu, Deus encerrou todos debaixo da desobediência e agora faz o retorno através de Jesus. Por que Deus elegeu, né, o seu filho, né, como Senhor e Salvador? Que é a gente chama de filho, por que Deus botou o nome de Jesus de filho? Se ele é a palavra, é o que saiu da boca de Deus, certo? Por que Deus botou o nome da palavra dele, que saiu da própria boca dele, de filho? E encarnou ela dentro de um corpo de carne. Porque quando uma divindade, né, tinha alguém representado na terra, se chamava filho daquela divindade. Então, Jesus, né, foi considerado o Filho de Deus, porque a palavra se fez carne, porque era procedente do Pai. Né? Então, aí por ser procedente do Pai, recebe o nome do Filho. Quem procede do Pai é quem? É o Filho. Então, é isso que é o significado da palavra filho, né? Então, Deus se expressa como o verbo, se expressa, se mostra, como que é? Como se Deus tivesse uma nuvem, né, no seu rosto, ele tira aquela nuvem através do rosto de Jesus. Então, a palavra diz que nós recebemos a glória de Deus na face de Jesus. Então, o Felipe pergunta assim, bom, o problema de todo mundo aqui, na Judéia, na Galileia e em todos os lugares do mundo, é que nós nunca vimos a Deus. Foi o que o Felipe falou. Então, mostra-nos o Pai, aí vamos resolver logo de uma vez esse problema. Porque os romanos dizem que é um Deus, os gregos dizem que é outro Deus, os hindus dizem que é outro Deus, e não sei o que diz que é outro Deus. Então, tem muitos deuses, e desde o Velho Testamento, essa briga de Deus.
de deuses, né? Com deuses contra Deus, né? Então Felipe tinha entendido isso. Aí falou assim: vamos resolver logo esse problema, mostra-nos o Pai. E pronto, acabou, vamos embora para casa. Aí Jesus vai lá e fala para ele: você não tem visto que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que existe uma união perfeita. Não existe nada em mim que não esteja no Pai, não existe nada no Pai que não esteja em mim. Você e eu e ele somos uma correspondência. Na matemática a gente chama de bionívoca. Bionívoca é quando você tem um conjunto de pontos que liga todos os pontos de um outro lado. Então Deus liga-se com Jesus e não sobra nada em Jesus que não tem em Deus, não sobra nada em Deus que não tem em Jesus. Chama-se correspondência bionívoca, né? É até um pouco de matemática, né? Função injetora, bijetora, né? Sobrejetora, sobra um pedaço de um lado, sobra um pedaço no outro, né? Então, essa união bionívoca dos dois lados, né? E que é o próprio Deus. Agora, por que que Deus precisa de Jesus? Né? Por que que Deus precisa de Jesus? Porque Deus, para se expressar, precisa também se espelhar. Quando você vai no espelho, se você nunca tivesse visto um espelho, nem na água, se nunca tivesse visto, se morasse na escuridão, vamos dizer assim, nunca tivesse visto o seu rosto, você não saberia, você teria até que se apalpar, mas nunca você saberia a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. No dia que colocasse um espelho na sua frente, você, nossa, eu sou isso aí? Que legal. Sou bonitão, hein? Então, você veria. Então, Deus, ele, pela necessidade da expressão da existência dele, né, ele se expressou em Jesus. Então, se expressou na palavra. Aí ele pega essa palavra, joga dentro de um corpo de carne e transforma no homem. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para sermos como Jesus, no conteúdo, mas nas coisas específicas, né? Por exemplo, eu gosto de azul, tem gente que gosta de amarelo, outro gosta de branco, né? Nas especificidades pessoais, nós somos pessoa, certo? Pessoa. Então, é isso que é. Eu sou uma pessoa, o pastor João é outra pessoa, mas o caráter e o conteúdo tem que ser Jesus, certo? E Deus dá a liberdade de nós gostar, né? Eu gosto mais de banana do que de maçã. Tem gente que gosta mais de maçã do que de banana. Então, são especificidades da pessoa, né? Eu nasci no Piauí e vim morar no Paraná. Tem gente que nasceu, sei lá, na Bahia, foi morar nos Estados Unidos, né? Não sei se foi o pastor João e tal, mas são especificidades que transformam-se numa pessoa, né? Numa personalidade. Então, o nosso conteúdo é Jesus, não pode ser um conteúdo gnóstico. Qual é o problema de você ter uma gnose? Você vai adquirir conhecimento. Como é que você vai saber que um conhecimento é falso e verdadeiro? Se eu contar qualquer história do mundo celestial para você, você não tem base para saber se aquilo é verdade ou mentira. Uma vez eu perguntei para os judeus, né, se dizem, né, quando tem 2 judeus, tem 4 opiniões, ou 3 opiniões, quer dizer, até o próprio judeu, um só se conflita com ele mesmo. Então, como é que um judeu sabe, como é que um rabino sabe que o outro está certo, se eles não se concordam? Tinha a escola de Hillel, né, e a outra escola lá, que eu não me lembro o nome. Então, eles se confrontavam. Então, como é que eu posso dizer que um deles está certo? O discípulo de um vai dizer que o seu mestre está certo, o discípulo do outro vai dizer que o seu mestre está certo. Então, como é que eu sei, né, desses conhecimentos espirituais que as pessoas buscam, né, nas religiões islâmica, religiões orientais, hindus, ou mesmo no cristianismo, ou mesmo no ateísmo, ou mesmo na gnose, ou em qualquer outro tipo de religião, como é que eu sei que está certo? Então, Deus, ele colocou a palavra, e a palavra ela foi sendo registrada, né, como nós temos hoje. Então, é através desse crivo que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, testifica, né? Então, você precisa de quê? Da revelação de Deus, né, como Deus, em Jesus, você precisa da palavra escrita como texto e do Espírito Santo que vai dar o aval de que a palavra viva e a palavra escrita são a mesma pessoa, vamos dizer assim, são a mesma coisa.
Por quê? Porque se eu interpretar a Bíblia do meu jeito e for diferente da interpretação do próprio Espírito Santo, aí eu vou ter uma opinião sobre a Bíblia. E nessa opinião sobre a Bíblia, eu não estou contando quem é Jesus. Eu estou criando uma imagem falsa de Jesus, porque quem dá a imagem verdadeira de Jesus é o Espírito Santo na palavra. Aí você, através dessa imagem verdadeira, né, de Deus, que é Jesus, olhando na palavra, você vai ler toda a Bíblia conforme essa revelação. Por isso que João fala lá que 3 são os que testificam na terra, 3 testificam no céu. Então, ele percebeu o testemunho dado pela vida de Jesus e o testemunho dado pelas Escrituras. Por isso que Jesus falou para os saduceus: vós errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Então, sempre tinha uma divisão lá em Israel, né? Uns se baseavam muito na letra e outros se baseavam na experiência. É mais ou menos o que acontece com a igreja tradicional, né, com a igreja pentecostal. Pentecostal dá muito valor à experiência. Hilel e Shammai, obrigado. Obrigado, Lara. Então, aí os pentecostais vão dizer que tudo que eles experimentam é de Deus. Isso é falso. Por quê? Porque o diabo engana. E os tradicionais vão dizer que toda a interpretação que eles têm da Bíblia é correta. Aí se chama ortodoxia religiosa. Por quê? Porque eles podem interpretar de forma humana e não de forma espiritual. Então, você precisa dos dois lados, da escritura, que é uma perna, e do poder de Deus, que é a outra perna. Se você andar só com a escritura ou só com a experiência, você vai virar um saci pererê. Saci pererê é trevas, né? E anda com um pé só. Então você precisa dos dois. E Jesus estava apontando para os dois, porque ele estava dizendo para os fariseus que vocês creem que vão ter a revelação de Deus, né, através das Escrituras. Mas eles, sendo muito ligados às Escrituras, não estavam reconhecendo o próprio Deus em carne. Por isso eles tropeçaram, né? E aí Jesus até adverte, né, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo significa você definitivamente e continuamente, certo? Não reconhecer Jesus como Salvador, né? Negando que Jesus é o testemunho de Deus. Porque João fala assim: quem não tem um filho não tem o pai. Porque você não tem o filho, então você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque você está dando para Deus um outro testemunho que ele não deu. O pastor João assina um cheque, está escrito embaixo, João Carvalho, certo? Então ele assinou o cheque e deu para mim. Aí ele fala assim: Lucas, põe aí o quanto você precisa, $1 milhão. O pastor João vai pagar a minha conta, certo? Meus pecados é $1 milhão e o pastor João assinou. Se o pastor João não assinar o cheque, e eu falo assim: eu vou lá na internet, vou ver as assinaturas que o pastor João deixou lá escrito. Ele fez uma foto de alguma assinatura, eu vou digitalizar aquela foto e vou jogar lá no cheque dele, né? Porque eu peguei uma folha de cheque dele. Aí eu vou falsificar a assinatura. Então é isso que João está falando. Não falsifique a assinatura de Deus. A assinatura de Deus é o próprio Jesus. Amém? Amém, amado. Falou tanta coisa linda aí. Porque as pessoas estão começando a entrar em crise, né? Essa angústia do Salmista 77 aqui é bem parecida com as crises que as pessoas estão tendo agora. Por isso que eu usei o Salmo como base. Porque ele estava confuso com as obras de Deus e ele precisou lembrar das maravilhas de Deus aqui no verso 14. E as pessoas estão esquecendo. Parece que está apagando na mente das pessoas o fundamento da fé. Essa dos deuses foi maravilhosa, viu, amado? Eu nunca tinha ouvido isso antes. Os deuses aqui, dos gregos, eles são os deuses aqui na Terra querendo chegar no céu. O nosso pai veio do céu. A diferença é inacreditável. Né? Isso, é diferente. A religião é o homem se esforçando para chegar a Deus, e o evangelho é Deus vindo até o homem. Essa é a ideia. Eu vou lembrar disso, porque foi maravilhoso essa linha, viu, amado?
É os homens querendo chegar lá, mas a diferença é muito grande. Muito obrigado por isso. É igual a Torre de Babel, né? A Torre de Babel era os homens querendo chegar até os deuses, né? Tudo homem, né? O homem é eu. Eu faço tudo. A inteligência artificial também, né? De querer ter uma sabedoria que possa construir tudo através, né? É uma substituição da mente de Deus, né? Amém, pastor. Que glória a Deus. Hoje foi bacana demais ouvir tanta coisa bacana. Glória a Deus, toda vez é isso, né? Eu vou participar, viu? Quando você falar um estádio de 100 mil pessoas, eu vou estar lá, eu sou o primeiro. Eu conheço ele. Ele é famoso. Você vai ser o cameraman, então. Você vai ser o cameraman? Tá bom. Amém, combinado. Eu conheci ele antes de vocês. Ou o diretor da televisão, né? Sei lá. Bota um aí para ser o cameraman. Amém, querido. Vou voar com você ao redor do mundo. Meu amado, só tem uma pergunta, uma oração aí para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Vê se alguém não tem alguma pergunta aí. Alguém tem alguma pergunta? Eu não vi ninguém perguntando. Porque esse tema é muito complicado, a gente tem que voltar ele com detalhe, tem muita gente. A Lara disse que aí também, é na fila assistindo. Tá, então vamos lá, vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, o Senhor mandou Jesus porque o Senhor é um Deus maravilhoso, santo, puro, foi assim que Isaías viu, rodeado de serafins e querubins, e hoje estão querendo mudar a tua imagem, Senhor, falando que o Senhor é um Deus mau, do Velho Testamento, que é o demiurgo, que Javé e Jeová era o Velho Testamento e agora é um Deus do Novo, que é Jesus, que é melhor, que é mais bondoso, e faz essa confusão na cabeça das pessoas. E isso está dando brecha para o inimigo trazer tanta coisa maligna, Senhor, por meio da gnose. Nós ordenamos que esse poder maligno seja parado na terra, Pai, para que o teu povo não seja confundido, Pai, em nome de Jesus, caia por terra essas potestades que vão retorcendo a Bíblia, criando situações e teorias gnósticas, e nós cremos no evangelho puro, da morte e da ressurreição de Jesus, e é nele que queremos permanecer, para que o teu Espírito Santo da verdade esteja conosco para sempre. Sele a nossa mente com teu sangue, sele nosso coração com teu sangue, Jesus, e rejeitamos toda a potestade que queira trazer uma teoria, uma afirmação diferente das páginas do Evangelho de Jesus Cristo. Em teu nome, Jesus, é que eu peço. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, então, querido. Eu declaro a paz e o amor de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a beleza, e tudo que você fizer seja abundantemente abençoado, em nome de Jesus, querido. Amém. Amém. Tchau, tchau, amor.